Alô, fera! Tudo jóia? Você do SSA1. O tempo é de quarentena, mas também é tempo de estudar e estudar para a história. E hoje, fera, nós vamos ver modos de produção: primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista, comunista e socialista, né? Socialista e comunista. Fera, veja bem, nós vimos na primeira aula um assunto chamado Estudo da História, Ofício do Historiador. Depois nós vimos lá a pré-história e hoje modos de produção. Fera, veja bem, como é que funciona, como é que é esse modo de produção? Para você entender o que é um modo de produção, é tudo aquilo que o homem faz para poder sobreviver, tá? É o que ele faz, ele desenvolve para ter economia. Então vamos lá. Modo de produção primitivo. Fera, esse modo de produção primitivo é o da pré-história. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, divisão natural do trabalho. Fera, quando eu falo divisão natural do trabalho, você pode pegar uma questão de prova trazendo não divisão natural, mas sim divisão sexual do trabalho. O que é isso, Plínio? A criança, o menino, a menina exerce uma função, o adulto, o homem e a mulher exercem lá suas funções. Por isso o nome divisão natural ou divisão sexual do trabalho. Cada um, dependendo da idade e do gênero, vai ter lá a sua atividade para desenvolver. E fera, aqui ó, não acumulavam. Eles não estavam preocupados em acumular bens materiais, não estavam preocupados em acumular comida para trocar. Não, ali eles caçavam, coletavam para seu próprio consumo. Só que nesse modo de produção primitivo, nós temos duas características. A primeira característica lá do Paleolítico, onde o homem ele vivia em uma economia coletora, ou seja, ele vai coletar frutos, raízes e vai caçar os animais. E temos também, fera, o Neolítico, onde lá no Neolítico os homens eles produziam seus próprios alimentos. Agora o homem ele passa a plantar frutos e raízes e ele também passa a domesticar os animais. Então esse modo de produção que nós chamamos modo de produção primitivo, ele é típico lá da pré-história. Joia? Bom, o outro modo de produção que nós temos é o modo de produção asiático. E aí eu coloquei aqui o seguinte, ó, Egito e Mesopotâmia, onde aqui no modo de produção asiático eu vou ter o quê? Eu vou ter a servidão coletiva. O que é isso, Plínio? Servidão coletiva. Fera, é o seguinte, que o indivíduo, eu não vou chamar cidadão, né, porque esse servo, ele não é um cidadão, ele é um servo. Então, essa pessoa que mora naquele estado, ela vai ficar à mercê do governo, vai ficar à mercê do estado. Ou seja, o estado vai determinar onde você vai trabalhar. Geralmente, os livros de história colocam o seguinte: na época das cheias do rio, o homem está trabalhando, os homens estão trabalhando nas cidades, fazendo obras públicas, edifícios, estradas. E na época em que os rios retornam para seu leito normal, esses homens vão para as margens desses rios para poder desenvolver a agricultura. Então, fera, esse homem ele fica aí à mercê desse estado, tá joia? Por isso, modo de produção asiático, que é típico de onde? Do Egito e da Mesopotâmia. Bom, o outro modo, fera, chamado modo de produção, é o modo de produção escravista. Coloquei aqui, né, uma luta de gladiadores, já já você vai entender por quê. Então, esse modo de produção escravista, ele é típico de onde? Ele é típico aqui, ó, da Grécia e de Roma. Fera, o que é isso? Modo de produção escravista. É que quem vai desenvolver as atividades são os escravos. Mas, fera, muito cuidado agora. É muito comum, até mesmo você, seu concorrente, o colega que está do seu lado, vendo essa aula com você, você confundir, você achar que a escravidão da antiguidade, lá Grécia, Roma, é a mesma escravidão da modernidade.
que ocorreu aqui no Brasil, aqui na América. Não, fera. Veja bem, a escravidão da modernidade que ocorreu aqui na América, ela foi uma escravidão negra, africana e braçal. Ou seja, o escravo, ele trabalhava ali na terra, plantando, colhendo. Já a escravidão da antiguidade clássica, ela também é braçal, mas além de braçal, ela também é intelectual. Então, naquela época, eu vou ter pessoas trabalhando nas cidades, né, carregando peso, plantando, colhendo, mas também eu vou ter professores que são escravos, eu vou ter soldados que são escravos, administradores que são escravos, advogados, né? Claro que não é advogado, mas advogados que também eram escravos. Para você ter ideia, Aristóteles, que educou Alexandre o Grande, Aristóteles, ele era um escravo. Então, por favor, fera, saiba diferenciar a escravidão da antiguidade clássica. E quando eu falo antiguidade clássica, é Grécia e Roma. E saiba diferenciar a escravidão da modernidade. Na modernidade, a escravidão é braçal. Na antiguidade, além de braçal, ela também é intelectual. Tá joia? E aí, como é que na antiguidade eles obtinham os escravos? O escravo era obtido através de dívidas. O cara não tinha uma dívida, ele então simplesmente ou ele se lançava como escravo daquele credor dele, ou então ele dava um filho, uma filha, a esposa como escrava para quitar aquela dívida. Como também ele pode ser um conquistado em guerras. No caso, o Império Romano, a Grécia, ela vai expandir, eles vão expandir seus territórios e vão simplesmente pegar escravos. Alguns desses escravos vão para onde? Podem servir em espetáculos públicos, como aconteceu aqui na Roma, lá com os gladiadores. Claro, eu sei que alguns gladiadores, eles eram ex-soldados que cometeram crimes, ou pessoas que cometeram crimes, mas também eu vou ter escravos se gladiando nas arenas lá da Roma Antiga. E também sequestro, joia? Como aconteceu aqui na modernidade. Aqui na modernidade, o que faziam os traficantes? Os traficantes, eles iam lá para a África e sequestravam pessoas das tribos. Então também havia na antiguidade essa forma de sequestrar pessoas para serem vendidas como escravos. Joia? Bom, vamos seguir na vida. E aí, modo de produção feudal. Bora colocar aqui a imagenzinha, né? O modo de produção feudal, gente, é o que nós também entendemos como um servo, onde esse servo, ele está o quê? Preso à terra, em nome do Eterno. Quando eu falo que o servo está preso à terra, não quer dizer que ele está acorrentado com a corrente presa lá na terra, não. O que é isso? É que quando eu falo que ele está preso à terra, é que ele não pode sair daquela terra. Vamos supor que o senhor feudal, ele queira vender aquela terra dele. Ele vende para um outro senhor e aquele servo continua naquela terra. O que vai acontecer com ele é o quê? Ele só vai mudar de senhor, mas ele está preso àquela terra. Ele não pode sair daquela terra. E esse modo de produção feudal, gente, ele é bem diferente, né, do que nós vimos até aqui. Por quê? Porque ali eu vou ter o quê? Eu vou ter uma economia chamada economia de subsistência. E além de subsistência, ela é autossuficiente. O que é isso, Plínio? Bom, vamos lá. Bora entender primeiro o que é subsistência. Ele só produz aquilo que ele necessita. Então, o feudo, ele vai produzir apenas o que ele necessita. Se o feudo precisa de 10 quilos de feijão por mês para que sua população sobreviva, eles vão produzir 10 quilos de feijão. Se eles precisam de 2 bois para sobreviver por mês, se aquele feudo precisa disso, eles vão produzir 2 bois, vão matar no caso aí, 2 bois por mês. Se eles precisam, para que aquele feudo sobreviva, de 1,5 ovo por mês, eles vão produzir 1,5 ovo por mês. Então é uma economia de subsistência. Mas também ela é autossuficiente. O que é isso, Plínio?
autossuficiente. É o seguinte, tudo que o feudo precisa, eles produzem. Então, se o feudo precisa de sapatos, o próprio feudo vai produzir sapato. Se o feudo precisa de cinturão, o próprio feudo vai produzir cinturão. Se ele precisa de um PS4, ele vai produzir um PS4. Se ele precisa de um pacote de paletugina, aquela galeguinha que fica com franjinha rindo assim, eles vão produzir um pacote de paletugina. Ou seja, o feudo ele é autossuficiente. Tudo que ele precisa, ele produz. Repare no que eu estou falando. Estou dizendo o feudo, não é o indivíduo. Joia? O indivíduo ele mora no feudo. E também, gente, esse feudo ele é amonetário, a principal atividade econômica é agricultura e pastoreio, o comércio é na base da troca, que é chamado de escambo. Joia? E aí? Chegamos aqui, ó, no modo de produção capitalista. E ali, fera, eu coloquei uma frasezinha bem interessante. Propriedade privada dos meios de produção. Olha, propriedade privada dos meios de produção. O que é isso? Eu tenho um patrão, eu trabalho para aquele meu patrão, eu produzo para aquele meu patrão e todo o lucro que eu produzo fica para meu patrão. E aí ele me dá um salário por aquele trabalho que eu vou desenvolver. Vamos supor que eu produza para meu patrão o equivalente a R$1 milhão por mês. Então ele se apropria daquele meu trabalho, ele se apropria daqueles bens, daquilo que eu acumulei para ele, e ele me paga um salário para aquela atividade que eu desenvolvi. Por isso, propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, ele é meu patrão e ele tem a empresa que gera lucro para ele. Então, todo o lucro da empresa vai para ele, porque a empresa é dele, e ele só paga um salário a seus empregados. Compreendeu? E aí, chegamos nos dois últimos modos de produção, o socialismo e o comunista. Na verdade, fera, o modo de produção socialista, ele é meio que uma transição para chegar ao comunismo. E aí, como é que funciona? Igualdade de oportunidades. Como assim, Plínio? Igualdade de oportunidades. Vou lhes dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma prova de 100 metros rasos. De acordo com o modo de produção socialista, todos ali vão ter um tênis, uma meia, um short, uma camisa e uma numeração. Então, todos ali, de acordo com o modo de produção socialista, todos vão ter as mesmas roupas, o mesmo tênis. Só que cabe ao que melhor se preparou chegar em primeiro. Então, de acordo com o modo de produção socialista, todos devem ter um tênis, uma meia, um short e uma camisa para poder competir. Mas só vai chegar lá na frente quem melhor se preparou. Bom, claro que isso é uma transição para o comunismo. E como é que funciona o modo de produção comunista? O Estado, ele dá a você tudo o que você precisa. É uma frasezinha que é mais ou menos o seguinte: a cada um de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se eu tenho 10 filhos, eu preciso de uma casa maior. Então, o Estado vai me fornecer uma casa maior. Se eu tenho um filho, eu vou ter uma casa menor. Se eu sou solteiro e moro só, eu vou ter uma casa menor. Então, a cada um de acordo com suas necessidades. Joia, fera? Então, isso é o modo de produção comunista. Então, vamos lá. Lembrando, eu vou ter o primitivo na pré-história, eu vou ter o asiático, que é lá no Egito e na Mesopotâmia, eu vou ter o escravista, que é Grécia e Roma, não confundir com a escravidão moderna, o feudal, que é lá na Idade Média, uma economia de subsistência e autossuficiente, o capitalismo, onde existe aí, eu trabalho, eu gero um lucro para o meu patrão e aí esse lucro todo fica para ele e ele me paga um salário em cima daquilo, que nós também chamamos de mais-valia. E eu vou ter o socialismo, que é uma transição para o comunismo.
Beleza, fera? Tamo junto. Se Deus quiser, um abraço e fique na paz de Deus. Tchau!